São Paulo, e a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, vamos falar do Grêmio, a gente vai falar com a Chimbica aqui, ó, a Chimbica que está aqui. É o seguinte, vamos colocar o ilustre do São Paulo, Marília, pode conversar você em relação ao Dorival Júnior, né, do que aconteceu hoje contra a equipe do Santos. Você, Lívia, pode conversar com o homem. Dorival, é uma semana muito risonha no São Paulo, né? Uma classificação repetida, aconteceu ano passado contra o Palmeiras, mas muito contundente nas duas partidas e hoje um clássico soberano, como o São Paulo gosta de se intitular. Queria que você conseguisse desenhar o que aconteceu essa semana e o que muda nas projeções do São Paulo. Quando você chega, é um time que tinha feito um pacto com a sua principal organizada para não cair ainda com o antigo técnico, porque via essa possibilidade de cair, então a torcida estava com muito medo do Campeonato Brasileiro. Você chegou hoje a 14 vitórias em 25 jogos, são só 4 derrotas, se não me engano. É muito melhor do que a encomenda. Eu queria que você falasse agora com a classificação para a semifinal, com a vaga nas oitavas da Sul-Americana e no G4 do Campeonato Brasileiro, se as suas pretensões são maiores. Marília, sabe que é muito difícil, né? Você falar em projeções no futebol. Por que isso? Porque, na minha opinião, o futebol ele muda muito, e são rápidas essas alterações. Às vezes você consegue refazer uma equipe rapidamente, às vezes não. Em outros momentos você não consegue manter por muito tempo aquilo que vem sendo bom. E por isso que essas oscilações são os maiores desafios que nós atravessamos, né, como treinadores. Primeiro pela sequência de jogos, o que é um absurdo dentro do país. Segundo, pelas distâncias, né? Você pode estar jogando hoje em Recife, por exemplo, com 30 e poucos graus e, de repente, na semana seguinte, você está em Porto Alegre jogando com 5, 4 ou 3 graus. Então, tudo isso tem um peso muito grande e o período de recuperação é mínimo. Para vocês terem uma ideia, nós jogamos na quinta e 7 jogadores estavam em campo hoje, 2 dias e meio após. Eu até te cornetei, desculpa te interromper, mas quando virou o jogo estava completamente ganho, eu falei, o Dorival não vai tirar os 5 mais cansados, não? Pois é. Pode tirar no intervalo, já está ganho. E mesmo assim, eu tinha alguns jogadores que estavam voltando. No caso do Michel, que ficou muito tempo afastado, agora o Wellington, com uma lesão muito séria e, graças a Deus, voltando. Então, tínhamos que ter cuidados ali. Eu queria fazer com que outros jogadores pudessem estar em campo, como o Pato, e acabou acontecendo, mas eu tive que esperar um pouco. Também, né? Exatamente, o próprio Erisson, que teve uma lesão. Até esse momento, eu ainda não havia visto o Erisson jogar. Eu já estou com 80 dias aqui no São Paulo. Então, são vários fatores que você trabalha. Por isso que eu nunca projeto. Eu sempre procuro a semana seguinte, o próximo jogo, o próximo momento. O nosso trabalho, ele deu realmente ele criou um novo momento dentro de São Paulo, eu entendo dessa maneira. Mas também aproveitei muita coisa daquilo que eu vi do trabalho do Rogério. Eu procuro fazer isso, eu procuro dar uma sequência, desde que as coisas aconteçam de uma maneira natural, logicamente que impondo aquilo que eu deseje e que eu busque para cada equipe. E isso deu uma acelerada no processo. Os jogadores acreditaram, porque a desconfiança era muito grande. Quando eu cheguei, eu falei que eu estava vindo para São Paulo para brigar por títulos. E quando eles me ouviram, falaram assim, esse cara está maluco, porque nós estamos brigando para tentarmos equilibrar o time nesse momento. Não tem nem como pensar em títulos. E é pouco tempo, né? São 80 dias, né, Neto? Nem isso, né? Neto, curioso do Dorival, que a gente tem tanta coisa para conversar com ele, que o Dorival tem apenas 3 meses no São Paulo, pega um time que para muitos poderia brigar para não cair para a Série B e hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, 2 de distância do Flamengo, que é vice-líder. Então, assim, como você mudou esse time em 3 meses, um time que eram inseguros, tinha a Caleri dependência junto com o Luciano e muitos atletas esquecidos. Em uma entrevista, o próprio Caleri falou isso, né? Que você trouxe tanta confiança e tirou um pouco a responsabilidade da Caleri dependência do Luciano e você fez o coletivo trabalhar. Como fazer isso? Tirar um pouco esses 2 personagens
dessa responsabilidade sem tirar o brilho deles em campo, fazer um time entender que precisam trabalhar juntos e quebrar a insegurança. Como organizar a casinha, Dorival, com tantos elementos para Poxa, trabalhar? Lívia, sim. Eu já havia feito isso nos últimos 5, 6 equipes. Você até ficou com essa fama, né, de apagar incêndio. Porque geralmente um treinador, quando ele é substituído e você chega no meio de um campeonato, é porque alguma coisa está ruim. Dificilmente você vai chegar na equipe líder ou vice Só o da Vitor competição. Pereira. Exatamente. Só o Vitor Pereira pega o time campeão da Libertadores. Com direito à passagem para o Mundial. E uma arma para o tiro no pé. Dorival, eu só queria entender, de repente, porque foi muito rápido essa mudança do São Paulo, né? Eu só Com queria os mesmos jogadores, né? Com os mesmos jogadores. Eu queria Isso entender. é muito louco. Essa mudança. Pouco não. Muito trabalho. Com os mesmos jogadores, menos 11, menos 12, né? Essa mudança, você ganhou o vestiário ou você já vinha mapeando o São Paulo e você entendeu que tinha que mudar taticamente, tecnicamente, alguma coisa? Tecnicamente não, porque eram aqueles mesmos jogadores, mas taticamente, e você ganhou muito, dá para perceber, muito rápido nessa mudança do São Paulo, e você ganhou muito o vestiário, né, que eles falam, né? Eu acho assim, Maurício, futebol você não pode atacar só um lado. É um combo, né? Exatamente, é um combo. É um combo onde você primeiro propõe alguma coisa aos jogadores. Eles pedem, né? É o olhar deles, é o sentimento de cada um. Eles pedem um rumo, um caminho. Eles precisam de um caminho quando as coisas não estão acontecendo. E isso geralmente não é culpa de uma única pessoa. É que no nosso país, nós geralmente, eu na época como atleta, com o próprio Neto, nós sempre jogávamos, né, ou transferíamos, né, a responsabilidade ao comandante. Mas nem sempre é assim. Então, quando você chega, o grupo te pede um caminho. É muito louco, esse pede mesmo, né? Pede, porque... No treino, na parte tática. Exatamente. Às vezes ele nem fala, mas eles querem um caminho. Existe uma dependência quase que total Isso. da figura de quem comande. Isso. Por isso que esse momento inicial, essa sua chegada, a leitura inicial do que esteja acontecendo dentro de um vestiário, com o seu grupo de trabalho, as carências que, de repente, tenham, é fundamental. O profissional ele tem que estar muito preparado para isso. E eu acho que o ex-atleta ele leva uma vantagem nesse sentido, a leitura do vestiário. Isso daí é fundamental. Você tem que aprender rapidamente a fazer com que isso se transforme numa ferramenta positiva ao Que é falar a verdade, né, Júlio? Eu acho que isso daí É essencial. É essencial. Não, e no caso do São Paulo, especialmente, é uma situação muito complicada, né? Uma semana antes, um jogador que vai muito bem com você, o Marcos Paulo, tinha tido uma confusão física com o Rogério Ceni, né? Há 6 meses, o Alisson era hostilizado. Hoje ele saiu ovacionado de campo quando você substituiu. Era Pato, meu irmão. O Pato eu não acreditava que o Pato ia jogar mais Então, bola. são- Ele saiu com 60 mil pessoas Não é só gritando o nome dele, irmão. Não era mapear só um time desacreditado em si. Eram situações muito díspares também. Além de você ter um... Díspares, eu acho que deve ser alguma coisa. Tá vendo? Diferente. Não, de situações diferentes. É. E, além de tudo, você tem um departamento médico recheado sempre, né? Foram 12 jogadores, foi um complicador. E aí, até tentando responder a pergunta que a Lívia fez, né? É uma série de fatores que você tem a obrigação de tentar. Então, primeiro, uma conversa geral, tentar saber o que está acontecendo. Porque, gente, nós não podemos jogar a culpa em cima de uma única pessoa. Não pode ser assim nunca dentro do futebol. Todos nós temos uma participação, todos nós que estamos naquele momento, naquele contexto. Nós temos que começar a invertermos um pouco o processo, chamarmos um pouco mais a responsabilidade. Eu falei que todos se preparassem, porque todos teriam uma oportunidade de jogarem. E eu acho que isso daí contribuiu e fez com que eles passassem a acreditar, porque a equipe da primeira partida não foi a equipe da segunda, que não foi a equipe da terceira, nem tampouco da quarta, quinta partida. Então eles perceberam que, eu preciso estar bem, porque daqui a pouco a minha Eu vou oportunidade ter que vai jogar. aparecer. Porque é muito simples no vôlei e no basquete. De repente, no vôlei, você tem um problema mínimo que seja, sendo um jogador que sempre foi Maurício, e de repente, no primeiro set, com 5, 6, 10 pontos, o treinador pode fazer uma alteração. Maurício, senta aqui, daqui a pouco você volta. Conversa, fala o que Entender. você fez de errado. Entender como No tá o futebol, jogo. não. O futebol é diferente.
Geralmente você conta com 11, você coloca 5 para jogar e você tem 15 no elenco, sobrando, além desses 16 ou 14 ou 15 jogadores, mais 15 que ficam